Louvado seja Deus. Você pode sentar, por gentileza. É muito bom estar reunido com você nesse domingo pela manhã. Eu também quero dizer a todos vocês que é muito bom tê-los conosco. Você é muito bem-vindo nesse culto de celebração ao nosso Deus. E você também que nos assiste pela internet. Eu não sei vocês, mas algumas semanas atrás, todos nós, no Brasil, o voto é obrigatório. E todos nós fomos, vamos assim, obrigados, entre aspas, a ir às urnas para escolhermos os candidatos do Poder Executivo do nosso município e Legislativo. E eu não sei vocês, mas eu, sendo bem honesto com vocês, foi a primeira vez que eu procurei na internet assim, o que acontece se você não votar, já que o voto é obrigatório? E eu sabia que tinha uma multa para pagar, mas eu olhei, fui me informar para ver quais seriam as consequências de eu não ir votar no segundo turno, no primeiro turno das eleições desse ano. Mas eu vi que a multa até não é cara, mas é uma burocracia terrível, tem que ir aqui, tem que ir lá. E queira ou não queira, você fica com a sua ficha suja. Mas daí eu lendo no jornal Timoneiro, de 27 de outubro, que o número de abstenções para a escolha do prefeito em Canoas atingiu um número recorde. Eu disse, não estou sozinho nesse negócio. Não foi só eu que pensei em não ir votar. E o mais interessante é que o TRE depois noticiou que o segundo turno das eleições de Canoas, as abstenções, as pessoas que não foram votar, que eram obrigadas a votar, atingiu 35,72%. Não está contabilizado votos nulos e votos em branco. Gente, isso são 92.716 pessoas não foram votar no segundo turno para prefeito na nossa cidade. No primeiro turno, a quantidade de pessoas que não votaram foi maior do que os dois primeiros candidatos tiveram juntos. O que leva a essa situação? Inclusive, os entendidos, os estudiosos estão dizendo que vão analisar, vão pensar. Mas eu achei uma matéria no jornal eletrônico matinal, que o jornal saiu às ruas e começou a conversar com as pessoas, e uma frase mexeu comigo. Uma frase brotou quando alguém disse que a grande maioria das pessoas disseram que há um desencanto geral com a política. A grande maioria das pessoas, e principalmente os que não foram votar, disseram que fizeram isso porque estão desencantados. Perderam o encanto com a política. E é aqui que eu quero falar com vocês, porque eu não quero falar de política hoje. Eu quero falar hoje a respeito do desencanto. Eu quero falar para vocês que nós precisamos aprender a superar o desencanto. Porque seres humanos que somos, eu e você somos feitos com alma, corpo e espírito. E muitas vezes as nossas emoções acabam influenciando toda a nossa vida, em todos os aspectos. Por isso é fundamental que eu e você aprendamos a superar o desencanto, não apenas na área política, mas na nossa vida. Mas talvez você vai dizer, mas o que é desencanto? Desencanto é um sentimento de você estar decepcionado com algo e você não acreditar mais que isso seja bom ou que isso vale a pena. Você simplesmente se decepciona e diz, isso não é bom, isso não vale a pena, para quê? Foi o que eu pensei, meu Deus, eu tenho que sair de casa para ir lá votar num negócio que não vai mudar nada, não dá nada. Desencanto. Mas eu encontrei uma descrição que é muito mais profunda, que é aqui que eu quero que você se atenha. Desencanto muitas vezes se torna na nossa vida uma inclinação, uma predisposição a você acreditar que as pessoas, de modo geral,
sempre são movidas por interesses egoístas ou interesses obscuros. Quando você é picado, quando você se deixa envolver de uma forma muito grande, muito intensa pelo desencanto, você corre o risco de ter uma inclinação a sempre olhar para as outras pessoas e perceberem que elas estão sempre sendo movidas por algum interesse egoísta ou obscuro. E isso gera em você, às vezes até inconscientemente. Às vezes você nem percebe por que você age e reage, por que você está vivendo assim, porque muitas vezes isso gera em você um sentimento de incredulidade, de ceticismo no que tange aos seus relacionamentos. E para exemplificar para vocês entenderem melhor o que é o desencanto, desencanto é aquilo que toma o coração de uma pessoa que ao longo da sua vida profissional foi passado para trás muitas vezes, por amigos no seu trabalho, por pessoas que ele constituiu uma sociedade. Essa pessoa, o desencanto surge no seu coração, porque esse profissional confiou em pessoas muitas vezes, e inúmeras vezes ele foi passado para trás. Ele tentou fazer uma sociedade, uma parceria, e ele foi lesado, passado para trás pelo seu sócio. E daí, num determinado momento da sua vida profissional, essa pessoa se passa a olhar para as relações profissionais com ceticismo, com incredulidade, e ele diz assim, são tudo uns traíra, só querem me ferrar, só querem me passar para trás. Ele não acredita mais que possa haver um relacionamento profissional saudável, genuíno, porque ele foi levado pelo desencanto na sua vida profissional. Desencanto é o que toma o coração de uma mulher casada e que foi abusada emocionalmente pelo seu marido muito tempo. Ele é tirano, ele oprime ela emocionalmente, mas não apenas isso. Ela é traída fisicamente e efetivamente de uma maneira cruel, dura, escrachada, violenta. Mas essa mulher consegue em um momento sair dessa relação. Ela consegue sair dessa relação, mas ela sai totalmente ferida, totalmente machucada. E agora ela olha para o mundo, agora ela olha principalmente para os relacionamentos e ela não acredita mais que seja possível ter um relacionamento saudável. Ela não acredita mais que alguém possa olhar para ela e amá-la. Ela não acredita mais que um homem vai poder olhar para ela e amá-la desinteressadamente, e esse homem buscar o seu bem, cuidar dela. Para ela simplesmente isso não existe mais, porque no seu coração surgiu desencanto. Desencanto é o que toma o coração de uma pessoa que é generosa. Uma pessoa que é generosa e que a vida toda teve por hábito abençoar outras pessoas. A vida toda ela está disposta a ajudar pessoas que estão passando por dificuldades. E ela ajuda com recursos financeiros, mas não só com recursos financeiros, mas ela usa a sua influência para que essas pessoas possam ter a sua vida aliviada, melhorada. Ela muitas vezes indica, muitas vezes ela usa a sua influência para abrir portas para algumas pessoas, para que elas tenham uma colocação profissional boa. Mas sabe o que acontece? Ao longo da vida, ao longo dos tempos, eles ajudaram muitas pessoas, mas só se deram mal.
A verdade é que ajudaram muitas pessoas. Mas lá na frente, essas mesmas pessoas se tornam ingratas. Se tornam ingratas e às vezes não só se tornam ingratas, mas acabam falando mal de quem lhes ajudou. E o que acontece com essa pessoa? Muitas vezes você se depara com pessoas que no passado foram alguém aberto, alguém que estendia a mão, alguém que dizia, não, vamos lá para minha casa, não, vamos dar um jeito, não, vamos ajudar, vamos fazer alguma coisa, que agora estão na defensiva, estão fechados, estão enclausurados em si mesmo. Por quê? Porque foram feridos, decepcionados e perderam o encanto. Desencanto é o que toma o coração de muitas pessoas que conhecem a Jesus e vão para uma igreja. E nessa igreja, eles são abusados emocionalmente, financeiramente, profissionalmente, por líderes espirituais, pastores, autoritários, manipuladores, que usam da sua posição de homem de Deus, da mulher de Deus, para defender os seus próprios interesses. E as pessoas entram num sistema opressor, inclusive que se pensar em sair vai ser amaldiçoado, a sua vida vai andar para trás. E muitos, quando conseguem romper com isso, carregam em si uma rejeição tremenda contra tudo aquilo que se refere à igreja, contra tudo aquilo que se refere à autoridade espiritual. E muitos, infelizmente, se tornam desigrejados. Muitos se tornam apenas pessoas que não conseguem nem mesmo acreditar em um Deus que ama. E muitos até vão para outras igrejas e outros ministérios, mas se tornam apenas pessoas que sentam num banco, são frequentadores, não se envolvem em nada, porque por trás disso tudo houve um desencanto. Eu podia parar por aqui, falando em igreja, porque eu conheço muitas histórias, ouvi coisas cabeludas. Mas eu também gostaria de falar o outro lado, que às vezes não é falado tanto. É claro que é um número menor. Mas eu quero dizer para vocês que existe hoje cada vez mais uma grande quantidade de pastores se desencantando. Existe uma quantidade tão grande hoje de líderes, homens e mulheres de Deus, que estão se tornando céticos em relação à igreja, em relação a pessoas, em relação a dedicar a sua vida, o seu tempo para com pessoas. Por quê? Porque também estão se desencantando, estão se ferindo. Gente, quantas vezes pastores, líderes dedicam do seu tempo, as pessoas entram na igreja quebradas, feridas, com o seu casamento, os seus relacionamentos, a sua família, a sua vida totalmente arrasada, complicada, enrolada. E aquele pastor, aquele líder dedica do seu tempo, da sua hora, caminha junto, ensina, discipula, anda junto às vezes por anos, por horas. Mas às vezes lá na frente, quando chega uma crise, e ele percebe que essa pessoa está na iminência de fazer uma atitude, tomar uma atitude errada, equivocada, que vai trazer prejuízo para a sua vida. E ele vai dizer, não faz assim, pensa melhor, analisa, eu acho que não é bom, não vai ser legal. A pessoa olha para ele e diz assim, não é da tua conta,
vai cuidar da tua vida. Eu faço o que eu me interesso, eu faço o que eu acho que vale a pena para a minha vida. E de uma maneira indireta lhe dá uma banana. Eu imagino que foi o que aconteceu com o pai do filho pródigo. Se você tem filho, e você já se colocou no lugar do coração de um pai, eu imagino o pai do filho pródigo que passou todos os perrengues da paternidade, e o seu filho, ele investe, ele caminha, ele faz de tudo, e um dia o moleque olha assim: ô velho, é o seguinte, estou por aqui contigo, não quero mais te ouvir. Como assim, meu filho? Não, ó. E vira as costas e vai embora. Por isso que muitos pastores hoje, muitos líderes estão dizendo: vale a pena? Vale a pena? Porque essa história se repete, e daqui a pouco chega alguém com uma vida arrasada, chega uma família, um casal, e ele diz assim: vale a pena? As horas investidas, os jejuns e orações, vale a pena? E o desencanto toma o coração. Por isso eu quero que você entenda que pior do que o desencantamento é você fazer de conta que não houve desencantamento. A pior coisa que você pode fazer com a sua vida, com o seu futuro, é você dizer que não sofreu, não está passando por um desencantamento. Porque se você não encarar que você enfrentou, vivenciou um desencantamento, que algo quebrou na sua vida, você não vai poder ter um futuro diferente, aquilo que Deus quer para a sua vida. É simples assim. Porque se você quer sonhar com um futuro, você precisa encarar o presente. Se você quer viver um futuro diferente, um futuro real, um futuro que Deus tem para a sua vida, você precisa encarar o presente. Porque do contrário, gente, você vai viver a sua vida fazendo de conta. Talvez até você case de novo com outro homem, com outra mulher. Mas se você não tratar isso no seu coração, você vai fazer de conta que confia. Talvez você até vai voltar a trabalhar, talvez até volte a fazer uma sociedade. Mas você vai estar fazendo de conta que confia. Talvez você até vai sair daquela igreja opressora e vai para um ministério que não é tão opressor, e você vai estar ali e você vai fazer de conta que acredita naquilo que os pastores, que a liderança, o sonho, a visão da igreja, você diz mas você não se envolve, porque você não confia. Essa é a verdade. Você acaba lá no fundo não acreditando em coisa nenhuma, porque você foi ferido, machucado, e você foi vítima do desencanto. Por isso, é tempo de superar o desencanto. É tempo de lidarmos com o presente para termos um futuro diferente. E como a gente faz isso? Como a gente pode voltar a confiar? Vejam o que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele nos diz. A gente precisa entender capítulo 12 de Hebreus no contexto de capítulo 11. Se eu não me engano, o Ezequiel falou disso há 2 ou 3 semanas atrás, que Hebreus 11 é a galeria da fé. Começa lá com Adão, Abel e vai indo, todos os homens e mulheres que o autor bíblico fala a respeito de fé. Então nós precisamos olhar para Hebreus 12, no contexto de que ele acabara de falar a respeito de homens e mulheres que viveram uma vida de fé, de perseverança. E olha o que ele diz para mim e para você, o escritor de Hebreus. Portanto, aqui ele está dizendo, gente, agora pensem a vida de vocês. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas,
Livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. E mantenhamos os olhos firmes em Jesus, o líder e o aperfeiçoador da nossa fé. Aqui a cena que Paulo está querendo descrever. Paulo, não é Paulo, a gente não sabe quem escreveu Hebreus, mas o autor de Hebreus está querendo descrever. É algo que era comum naquela época nos Jogos Olímpicos, nas grandes competições. Então aqui Paulo está falando como se uma corrida estivesse acontecendo em um estádio e a multidão das pessoas que estão sentadas na arquibancada são pessoas que já correram a corrida. Então Paulo está dizendo, vejam que nós estamos numa corrida, mas e quem está olhando para nós das arquibancadas é uma multidão de pessoas que já correram o que nós estamos correndo. Então aqui existem 3 princípios para que eu e você superemos o desencanto. Aqui existem 3 princípios que Deus quer que eu e você vivenciemos para que possamos superar o desencanto. E o primeiro ele diz, perceba, aqueles que se mantêm fiéis. Estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhos. Em outras palavras, o autor está dizendo assim, pare de contar. Pare de contar aqueles que te decepcionaram. Pare de contar os que não permaneceram leais e fiéis. Pare de olhar para 1, para 2, e com isso justificar o teu ceticismo. De justificar a tua incredulidade assim, eu sou assim, porque eu vivi isso com o fulano, com a ciclana, com o Bertano. Eles pare, porque existe uma multidão que permanece fiel. Pare de olhar para os pastores que te decepcionaram. Pare de olhar para as pessoas que te decepcionaram. Pare de olhar para os líderes que te decepcionaram e olhe para aqueles que permanecem firmes, porque existe muitos que estão em pé, e principalmente na nossa caminhada da fé. Se você é um homem e uma mulher de Deus, um discípulo, seguidor de Jesus Cristo, olhe para a história, olhe para a vida e perceba que existe uma multidão de pessoas que não decepcionaram, que se mantiveram firmes. Existe uma multidão de pessoas que, apesar de tudo, apesar de todos, permaneceram fiéis. Em outras palavras, nós não temos o direito de esmorecer, porque 1, 2, 3, até 4 nos decepcionaram, nos desencantaram. Porque existe uma multidão daqueles que seguem a Jesus, que permaneceram firmes ao longo da história da igreja. Muitos, quando você olha para a história da igreja, vejam pessoas que permaneceram firmes, apesar de tudo, apesar de todos. Por isso a primeira coisa que Deus está dizendo, pare de olhar para os que erraram, para os que fraquejaram, mas olhe para aqueles que permaneceram leais e fiéis. A segunda coisa que ele diz, não apenas perceba aqueles que permanecem fiéis, mas você precisa lidar com seriedade, com algumas brechas. Ele diz assim, e livremo-nos de todo o peso. Livre-se de todo o peso. O autor aqui está querendo dizer assim para nós, você viu aquela pessoa que decepcionou?
Você viu aquela pessoa que tropeçou? Cuidado. Cuidado. Abra os seus olhos. Porque, gente, vamos ser honestos. As pessoas que tropeçaram, as pessoas que decepcionaram, as pessoas que se perderam, elas não levantaram de manhã e disseram assim: eu vou estragar uma amizade de vários anos, eu vou ferrar com a minha vida e com a vida das pessoas que eu quero, eu vou botar tudo a perder, eu vou jogar tudo para cima, eu vou botar fogo no circo. Não! Isso vai acontecendo progressivamente. Ninguém levanta de manhã e diz assim: eu vou arrebentar com a minha vida, eu vou acabar, vou fazer uma lambança, vou estragar tudo. Ninguém faz isso. Normalmente as coisas são graduais. Normalmente as coisas são pouco a pouco. Pequenas decisões erradas. Pequenas decisões erradas foram decididas. Pequenas brechas foram dadas e algo começou a entrar, algo começou a vazar. E sabe o que é interessante? São coisas que aparentemente são insignificantes. Coisas que no momento, na hora, no tempo, são tão pequenas. Mas com o passar do tempo, essas coisas que eram pequenas, que eram insignificantes, começam a crescer. E aquilo que era pequeno, insignificante, que poderia ter sido tratado lá atrás, agora tomou um tamanho tão grande, um volume tão grande, que é simplesmente intratável. Por isso que o autor diz para mim e para você: cuidado. Porque você hoje está desencantado, hoje você está desiludido, hoje você está decepcionado. Mas se não cuidar, talvez amanhã você seja o foco do desencanto. Talvez amanhã você seja o foco da desilusão, da decepção. Porque você permitiu que algumas coisas que começaram pequenas se tornaram tão grandes e tomaram conta da sua mente. Tomaram conta da sua mente e você não consegue... Eu não sei se você já lidou com pessoas que não souberam lidar com uma coisa que aconteceu lá atrás. E aquilo foi indo, que hoje ocupa 100% do seu coração. 100% da sua mente. Se tornaram coisas extremamente complexas. Por isso, Deus está dizendo a mim e a você: trate, lide com seriedade. Encare com seriedade os princípios quebrados. Não pense que quebrar princípios de Deus não trazem consequências. Lide com seriedade com as pequenas brechas que estão permitindo que algo escape, que algo vaze, ou que algo entre para dentro do seu coração, da sua mente, dos seus relacionamentos. Questões que hoje parecem pequenas, mas não são, se não forem tratadas, se tornarão extremamente grandes. Então você quer lidar com o desencanto. Você quer superar o desencanto. Primeiro, você precisa perceber que existem pessoas que permanecem fiéis. Existem pessoas que não decepcionam. Você precisa lidar com brechas. Você precisa lidar com todas as coisas que são pequenas, com seriedade. E por fim ele diz: coloque os seus olhos em Jesus. Mantenhamos o olhar firme em Jesus. Pegando a ilustração do estádio, e você está na pista e você começa a correr, a multidão está gritando ali ao lado, torcendo por você, mas você está caminhando e as pessoas que estão na raia com você, e daí quando você olha para o lado tem um tropeçando, de repente tem um lado que está fraquejando. O que o autor está querendo dizer aqui é algo como se você, em vez de estar olhando para os que estão tropeçando, você olha para a linha de chegada.
E ele está dizendo que lá na linha de chegada está Jesus. E Jesus está na linha de chegada dizendo assim: olha para mim, foco, foco. Porque se você continuar olhando para os que estão tropeçando, se você se distrair com aqueles que estão saindo, pisando na linha, você pode não chegar até o fim. Então olha para mim, vem, você consegue, vem, não desanima, vem, não se deixa esmorecer, venha, continue, eu estou te esperando, você consegue, você pode, eu estou aqui te esperando. É isso que o autor está querendo dizer a mim e a você. Nós precisamos manter os nossos olhos firmes em Jesus. Não tem como pensar numa coisa dessa e não se lembrar de Pedro caminhando sobre as águas. E enquanto ele olhava para Jesus, eu não sei se ele deu 2, 3, 4, 5 passos, mas uma coisa eu sei, que enquanto ele olhava para Jesus, ele não afundou. Mas no momento em que Pedro tirou os olhos, a Bíblia diz que ele tirou os olhos de Jesus e olhou para aquilo que frustra, para aquilo que desencanta, ele afundou. Por isso, eu quero dizer a você, eu lamento profundamente pelo seu desencanto. Lamento profundamente pelas suas desilusões, pelas suas decepções. Lamento profundamente o que a vida e as pessoas fizeram com você. Lamento profundamente que talvez pessoas, em nome de Deus, em nome de Cristo, abusaram emocionalmente, financeiramente, profissionalmente de você. Mas eu gostaria de dizer que a pior coisa que existe não é você ter sofrido desencanto, é você não reconhecer que precisa superar o desencanto. É você fazer de conta e você dizer, não, porque nós não fomos chamados para vivermos com o coração fechado. Nós não fomos chamados para viver uma vida onde nós dizemos, aqui está o limite. Nós não fomos chamados para sermos vencidos pelo desencanto. Porque se você se deixar vencer pelo desencanto, você se tornará um cristão que não vai amar. Ainda semana passada eu falei a respeito de que quem ama se doa, serve, independente da realidade, das circunstâncias e dos desencantos que vivenciou. Então não permita que o desencanto leve você a se tornar um cristão que não ama, uma pessoa que não confia. Gente, não existe relacionamento saudável sem confiança. Isso em todos os níveis, em todos os aspectos dos nossos relacionamentos. É preciso que haja confiança. Um casamento não funciona sem confiança. Um relacionamento familiar não funciona sem confiança. Um relacionamento profissional não funciona sem confiança. Um relacionamento numa igreja, num ministério, nada. Ah, mas eu confiei, tomei na cabeça. Levanta, supera. Porque do contrário, você vai se tornar um cristão que não ama, não confia e o mais triste, não acredita no poder transformador do Evangelho na vida das pessoas. Você vai dizer, para que perder tempo? Não muda mesmo. Para que se envolver se não vai dar em nada? Deus tem colocado diante de você um futuro.
como pessoa, como família, como profissional. Deus tem colocado diante de nós, como igreja, um futuro, um sonho, uma visão, uma missão. E eu digo para vocês que nós precisamos superar o desencanto, porque do contrário, nós vamos estar brincando que a gente acredita nas pessoas, que a gente confia, que a gente confia na liderança que Deus coloca sobre nós, que a gente confia nos sonhos que Deus tem como igreja, mas no fundo, nós estamos fechados no nosso desencanto. O que você vai fazer? Que futuro você espera? Jesus veio e disse: meu filho, olhe para os que permaneceram fiéis. Cuide, lide com todas as brechas, com todas as coisas que parecem insignificantes, para que elas não cresçam na sua mente e no seu coração. E nunca deixe de olhar para mim, porque eu quero que você vença, porque eu venci. Vamos orar? Fique em pé. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Só você e Deus talvez conheçam o seu coração. Para muitos, talvez você esteja vivendo uma vida normal. Mas você sabe qual é a área da sua vida que você está fechado, cético, incrédulo. Você diz: não me tiram mais para bobo. Não vou mais dar mole. Mas na verdade, você deixou que o desencanto tomasse conta do seu coração. Mas Deus quer que eu e você superemos. E eu gostaria de orar com você. Você que tem a coragem de dizer: eu reconheço que preciso que Deus me ajude. E eu quero lançar agora sobre os pés de Jesus todo o meu desencanto, toda a minha decepção, e eu quero voltar a confiar, amar e acreditar na transformação das pessoas. Enquanto os meninos vão estar cantando uma música, você vai vir até a frente, eu quero orar com você. Venha. Só você conhece a sua realidade. Eu convidaria os pastores a passar, vai orando. E conforme você recebe a oração, você pode ir voltando ao seu lugar. Mas venha, seja autêntico consigo mesmo. Não viva fazendo de contas. Não viva empurrando com a barriga. Existe muito mais de Deus para você. Existe muito mais de Deus para a sua vida, para o seu casamento. Mas é precisa a restauração de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, fale com Ele. Diga: Deus, 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 em algum momento da minha vida, nessa situação, as coisas saíram do controle. Me ajuda em nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus, nós colocamos a vida dos teus filhos, Pai. Age, intervém, quebra agora, Pai, toda a barreira. Te revela a eles de uma maneira especial,
Pai, que eles possam perceber o Senhor diante deles, dizendo: não desanima, vem, continua firme, aleluia. Olha para mim, olha para mim, eu sou o autor, eu que comecei a boa obra na tua vida. Não olha para aqueles que te decepcionaram, mas confia, em nome de Jesus. Pai, intervém, age, faz um milagre sobrenatural sobre a vida dos teus filhos, da tua filha, em nome de Jesus, aleluia. Que o Espírito Santo de Deus haja de uma maneira plena e poderosa, para a honra, para a glória do nome de Jesus. Pai, nós olhamos para Ti, nós confiamos em Ti, nós esperamos em Ti, para a honra, para a glória do nome de Jesus, aleluia. Contempla agora o coração do Teu Filho, contempla agora, Pai, a mente do Teu Filho, da Tua filha agora, Pai, e age, intervém. Nós não queremos ser aqueles que se fecham, aqueles que não se abrem, aqueles que não amam, aqueles que não confiam, aleluia. Nós queremos, em nome do Senhor, nós queremos um futuro grandioso, um futuro abençoado, em nome de Jesus, e para a Tua glória, Pai, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Contempla agora o coração do Teu filho e da Tua filha, e age com graça, em nome do Senhor, de uma maneira que só o Senhor pode fazer, de uma maneira que só o Senhor pode agir, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.